Então vamos começar, Daniel. Então, pelo começo, de onde é que você é, de onde é que você veio, como é que você entrou nessa carreira de jornalista, de radialista? Eu sou... Currículo, né? Eu sou Daniel. Entrevista de emprego agora. Daniel, você faz o quê? Tenho 42 anos, sou jornalista. Nasci em Brasília. Eita. Eita. Depois... Se não vazou, não vale. Faz parte. Não é você que vai limpar a minha... Vai beber pra gente? Não bebo, cara. Então, nasci aqui em Brasília quando a cidade ia fazer 20 anos. Nasci em 80. Então, assim, não vi todas as mudanças de Brasília, mas eu acho que eu vi boa parte do que Brasília mudou de lá pra cá. Né? Mas muito. Meu pai é militar, então eu já morei no Brasil inteiro. Quando eu voltei pra Brasília, no final da adolescência, era muito engraçado. Eu tive realmente um impacto. Porque quando eu saí de Brasília, criança ainda, voltei, e numa última saída, eu ainda era criança, não tinha nem 10 anos. Voltei já no final da adolescência, então fiquei uns 10 anos fora de Brasília. Sacou a imagem e voltou... Exatamente, Brasília era uma outra cidade. Pra você ter ideia, dessa vez que eu saí em Brasília em 89, a catedral ainda era concreto, não era branca. A catedral ainda era concreto. Aí quando eu volto, a catedral já tá branca. Não existia o Brasília Shopping quando eu saí. Aí quando eu volto, existia o Brasília Shopping. Sabe, a paisagem, os hotéis, a paisagem mudou completamente. E eu confesso que eu, como candango e completamente apaixonado por Brasília, me incomoda muito o crescimento. Eu acho que Brasília deve crescer, deve evoluir, mas mais importante que isso, a Brasília tem que ser o que Brasília é. A ideia de Brasília ela é única no planeta. Então, mas tem que crescer, tem que crescer de forma que não descaracterize a cidade. Porque se for para virar uma cidade como qualquer outra no mundo, cheia de prédio que a gente não consegue ver o céu, cheia de desestruturações, tudo muito apertado, tudo... Cara, deixa de ser Brasília, né? Eu acho que Brasília, ela tem perde o encanto, né? Perde o time. Ela tem que ser a cidade única que ela é. Aberta, livre, com muito espaço vazio, porque isso é proposital, isso dá o equilíbrio da cidade, com prédios baixos, gratuita. Brasília é uma cidade... Cidade parque, né, cara? É uma cidade gratuita, sempre foi, né? Algumas coisas têm mudado ao longo dos anos. Alguns estacionamentos públicos estão sendo pagos, algumas coisas esquisitas estão acontecendo. Infraestrutura de cidade grande, né, que você falou que não queria. Que eu acho que assim, cara, se for pra chegar aí, não cresce não precisa crescer. Verdade. Sabe? E eu acho que isso tinha que partir de nós. A gente tinha que brigar mais por isso. Porque senão vai acontecer daqui a 20 anos, a gente vai olhar e falar assim, putz, na época parecia uma boa ideia. Não parecia uma boa ideia. É que alguém tinha um interesse muito forte e alguém bancou isso pelo interesse que tinha. Mas só que aí não dá pra voltar atrás. O que mais a gente vê mundo afora, inclusive no Brasil, é 20, 30 anos depois as pessoas demolindo os rodoanéis, demolindo os viadutos de alta velocidade. Porque isso lá atrás parecia que ia ser bom, mas aí com o tempo a gente viu que só trouxe mais poluição, mais ruído, mais um monte de coisa ruim e que hoje tem que demolir. As cidades ao redor do mundo, cidades grandes, Nova York, Paris, estão cada vez mais investindo, Jerusalém, estão cada vez mais investindo em rua para pessoas e não ruas para carros. Sim. Então, os trajetos que eram tradicionalmente de carros estão sendo fechados. Só que agora é só para pessoas. Carros não andam aqui. Meu sonho é que um dia a gente chegue lá, sabe? Eu acho que, para mim, o ideal de Brasília seria, por exemplo, pelo menos da torre de TV para baixo, até a Praça dos Três Poderes, não anda carro. Ali isso é um lugar para pessoas. Mas para isso você ia precisar de um metrô que funcionasse, descesse nas estações. Transporte público que funcionasse. Uma coisa bonitinha. Você vê em grandes cidades do mundo, nessas ruas que foram fechadas para carro, eram ruas de carro, foram fechadas, são ruas de pessoas, mas não raro, nessas ruas passam aqueles... É tipo um VLT, né? Que são aqueles bondinhos modernos, né? Que é uma arquitetura diferente, um negócio bonitinho, e é super pontual, não é poluente, não só poluente do ar, mas não polui visualmente. De graça, tem muitos países muitos de graça. Mas eles estão lá, esses monotrilhos, né? Eles estão lá funcionando nessas ruas assim.
Seria lindo isso, cara. Imagina você ter da torre até a Praça dos Três Poderes sem trânsito, sem carro, só para as pessoas andarem, tirar foto de IP, ia tirar aquele monte de cone que estraga todas as fotos. O Brasil é uma cidade fotografável. Mas aí alguém acha agora que tá na cone. moda instagramável, né? Instagramável agora, tá na moda. Pô, eu sou fotógrafo, o Brasil é um puta cenário. Aí pra onde você aponta a câmera tem cone. Na rua tem cone. Porque não pode estacionar. Cone. Não, cara, você não pode estacionar. É só fiscalizar e não permitir que estacione. Botar cone, né? E tem consciência. Cagar a visita do turista que vem e vai tirar foto. Tá cheio de cone lá. Antigamente eu corria no eixo monumental. Eu achava ótimo que a gente corria pelos monumentos. A gente via uma passagem, dava gosto de correr. A gente tirava foto, era a coisa mais legal do mundo, era fazer isso. Espetacular isso, cara. Né? Você ir de ponta a outra e ver todos os monumentos, a catedral. Não, e ver que é possível. O Brasil é quase que uma pioneira nisso, né? Desde 1990, ou seja, há 32 anos, o eixão fecha aos domingos. Por lazer, né? Isso é muito legal. Beleza, é um domingo e tal, mas assim, não é uma coisa desesperadora pro trânsito se o eixão fechar. Com certeza. Se a gente ainda assim tiver um transporte público que funcione bem, um metrô, um monotrilho desse que funcione muito bem, aí que o eixão se torna uma rua de lazer, como deveria ser desde o início. Eu vi que você, Daniel, tem o mesmo amor que eu tenho por Brasília. Viajo muito, mas Brasília pra mim é sensacional. E eu falo muito... Vamos brindar? Vamos brindar, porque tá doido pra tomar sem brindar ou não? Aê! Do podcast. Aí, valeu. E aí, eu falo muito pro meu filho, o pessoal que anda comigo, pô, vocês têm noção que vocês moram na capital do Brasil? Uma capital que foi planejada, uma cidade que foi arquitetada, foi feita em 50 dias, que ninguém falou que ia dar certo e deu certo. 50 dias não, 1000 dias. 1000 dias, né? 1000 dias. Então, perdão aí. Falei errado, viu, galera? Corrigindo vocês aí. Pouca coisa, errou. Então, 1000 dias. Faltou só 950. Faltou só 950. E aí eu paro pra ver o tanto que é tipo uma benção. Eu moro na 316 Norte, eu desço da 316 Norte, assim, eu ando 200 metros, tô no eixão, fechado ali, entendeu? Então, Brasília, eu sou apaixonado. Eu passo em Brasília e fico assim, ó, namorando a cidade. Me convidaram para participar de um documentário que a TV Justiça está produzindo sobre as 3 capitais do Brasil, né? Salvador, Rio e Brasília. E eu comentei lá o seguinte: se Brasília tivesse sido construída há 3.000 anos, a gente já está na Bíblia. Na Bíblia? Estaria na Bíblia. É uma epopeia, é um movimento. Imagina, o cara chegou, vinha o rádio e falou: gente, vem aqui pro meio do nada enfrentar escorpião, cobra e onça, porque a gente vai construir uma cidade diferente de tudo que vocês já viram. Uma cidade onde as retas são curvas, onde os prédios são curvos, e é assim. O pessoal do e veio! Assim, caramba, isso não é possível. Não, e veio! E vieram, né? Veio gente do Acre, do Paraná, do Ceará, de Goiás, de tudo que é lugar. Porque o presidente convidou. Primeiro a força desse cara. Ele fez uma chamada via rádio. Sim. E as pessoas vieram. E vieram para um lugar que não tinha nada. Não tinha água, não tinha eletricidade. Só tinha bicho, só tinha perigo. E vieram. E ficaram aqui trabalhando dia e noite em 4 turnos. Só teve um dia, né, que Brasília parou. A construção de Brasília parou, que foi no velório do Bernardo Sayão. Tirando esse dia, a construção de Brasília era 4 turnos virados, assim. Entrava turno, saía turno e ninguém parou. A gente já tá na Bíblia, cara. Ia ser uma construção épica, literalmente de proporções bíblicas, assim. Que é como a gente vê as histórias que conta lá de quando os caras construíram e tal. A gente fala, caramba, o pessoal que louco, compara, né? Até Brasília com o Egito, né? Com as construções de Egito. Com Akhenaton, né? Tem uma cidade muito louca, assim, no Egito do faraó Akhenaton, que dizem que é reencarnação de JK. Melhor que JK é a reencarnação do Akhenaton, que tem algumas coincidências, realmente tem. Tem inclusive no canal, né? No canal a gente faz no Minha Brasília, a gente faz uma série chamada Minha Brasília Entre Asas e Eixos, que é uma série que a gente conta essas curiosidades, histórias dos monumentos, da própria cidade. A gente tem um vídeo lá que é exatamente sobre a mistura do Brasil com o Egito. Brasil E tem várias coincidências. Por exemplo, Akhenaton, que é essa cidade que o Akhenaton construiu no Egito, ele mudou a capital. A capital era Mênfis, ele saiu de Mênfis e foi ao sul para Akhenaton. Akhenaton tem formato de pássaro, ou seja, um eixo central e 2 asas.
As asas de Akhetaton, elas são igualmente curvas, como as asas de Brasília. O Akhenaton, o faraó, mandou construir um lago artificial, porque o lugar lá não tinha água potável disponível. Então ele desviou o rio, construiu um lago artificial que abraçava. Que ano foi construída essa cidade? 3.200 anos atrás. Será que os arquitetos de Brasília, a equipe, tinham ciência disso aí? Tinha. Ah, então eles O usaram próprio como JK base. tinha. Você dá aula de quê? Eu sou jornalista da aula de filosofia. Ah, filosofia. Na Akhetaton, de uma ponta a outra das asas, tinha 16 quilômetros. É por isso que você tem esse conhecimento, né? Eu tava perguntando qual é isso. 16 quilômetros. Brasília também tem 16 quilômetros. Akhetaton o pássaro apontava para o leste. Brasília aponta para o leste. Em Akhetaton, o corpo do pássaro era para os prédios públicos, as asas do pássaro era para moradias. Brasília é a mesma coisa, o corpo do avião, Porra, prédio que legal, públicos, cara. asas, moradias. Então tem muitas coincidências. Muito legal, muito Também legal. tinha uma múmia, que é o... o Oscar Niemeyer. O Akhetaton morreu 16 anos depois que inaugurou a cidade. JK morreu 16 anos depois que inaugurou a muita cidade. coincidência, né? Akhetaton, Cara, que legal, não sabia ele não. foi enterrado numa mastaba. Mastaba é uma base de pirâmide. Pega a pirâmide e faz um corte transversal, que ela vai ter aqui os 4 lados, tipo um trapézio, né? E ela é uma base de pirâmide. O Memorial JK é uma mastaba, que é uma base de pirâmide, né? Se você continuar, faz o triângulo lá em cima, mas ele é uma mastaba. Então tem algumas coincidências. A gente mal tem... Várias, né? Várias, né? Akhenaton, que era o faraó, é o pai do Tutankhamon. Né, do rei Tut, que não era ninguém, mas ficou famoso porque foi a única tumba descoberta intacta, né? Mas acabou que Akhenaton foi apagado da história do Egito porque ele mudou a religião, era uma religião politeísta e ele obrigou que o Egito mudasse para ser um país monoteísta que venerava o deus Aton, que é o sol. E aí depois que ele morreu, os egípcios fizeram questão de apagar ele da história. Então os hieroglifos, os petróglifos que tem lá marcado, né, nas paredes, eles foram propositadamente apagados.